No vídeo de hoje, 7 dicas incríveis para ajudar a diminuir os despertares noturnos do seu bebê. Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao canal, sou Cíntia Oliveira. No vídeo de hoje, um vídeo sobre sono do bebê. Essas criaturinhas que nos tiram do eixo, né? Que é muito difícil, a gente sabe quando as crianças estão ali no início de vida, acordam muito e isso é bem cansativo, é muito exaustivo, principalmente pra mãe, que passa a noite acordada e no outro dia ainda tem que dar conta de tudo, né? Eu sei como que é isso, já passei por isso 2 vezes, né? Mas no vídeo de hoje eu separei 7 dicas incríveis que me ajudaram muito, que ajudam outras mães, que eu faço parte de um grupo de mães e ajudam elas. Reuni essas dicas e eu vou passar aqui pra vocês, tá? Então fica comigo até o final desse vídeo, mas antes, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Me segue também lá no Instagram, Cíntia Oliveira 94, eu compartilho meu dia a dia com as crianças. E hoje a gente vai falar sobre o sono do bebê. A gente sabe, todo mundo sente na pele, né, que o despertar das crianças é uma das coisas que mais cansam os pais, principalmente a mãe, que é quem acorda, mas o papai também se sente incomodado. A gente, quando mãe, principalmente a mãe de primeira viagem, tem a noção, tem a percepção de que, meu Deus, meu marido descansa e eu não. Mas, gente, quando a gente tá num quarto com uma criança, onde a gente acorda, a criança chora, aquele marido, ele pode ter um sono interrompido também, não tanto quanto a mãe, né? Eu sei que pra mãe é bem mais pesado, eu sinto isso na pele, mas o pai também se sente incomodado. Então, quando a gente não sabe o que melhorar no sono dessa criança, toda a família sofre. E hoje separei 7 dicas que vão te ajudar, tá? Então vamos lá. Antes eu quero fazer algumas observações. É super comum que o bebê, ele acorde à noite, principalmente ali até os 6 primeiros meses de vida, que é quando a alimentação não está completamente estabelecida, né? A partir de 6 meses, quando começa a introdução alimentar, e ali 1 aninho, que é quando o bebê já está comendo bem, né? A partir de 1 ano, até 1 ano geralmente é a introdução, leite materno é o principal alimento, e aí a gente sabe que tudo isso está se estabelecendo. É bem comum o bebê ter despertares, tá? Algumas coisas que a gente faz pode ajudar a diminuir esses despertares, tá bom? Outra coisa também é que é super comum até o 3º ano de vida a criança ter despertares. Pasme, minha gente, sim, até 3 anos é bem comum a criança despertar à noite. Às vezes 1 vez, 2 vezes, tem terror noturno, tem isso, tem aquilo, mas pode acontecer. Eu tenho 2 filhos, um de 1 ano e um de 3 anos. O de 3 anos, que fez 3 anos agora, já dorme a noite toda. Praticamente ali desde 2 anos e meio, mas até 2 anos e meio ele tinha despertares. E era às vezes enlouquecedor. Guilherme, que é o mais novo, tem um padrão de sono melhor do que o meu Gustavo, que é o mais velho. Sempre dormiu bem melhor. Tem noite que dorme a noite toda, tem noite que não. Também depende ali dos saltos de desenvolvimento, dos picos de crescimento, nascimento de dentes, se tomou vacina, tudo isso influencia o sono noturno. Então, eu quero dizer a vocês que o sono, ele é assim uma caixa, uma caixinha de Pandora, a gente não sabe o que vai sair, muitas coisas estão por trás, mas hoje eu separei 7 dicas, então vamos lá. E a dica número 1 é em relação à soneca. Quando o bebê ele não faz as sonecas durante o dia, ele tende a fazer isso à noite. Então é importante que as sonecas estejam bem estabelecidas, que você analise a idade do seu bebê. Tem várias tabelas aí no Google, é só você colocar tabela de sono do bebê, para você ter uma noção. Por exemplo, bebê com 6 meses, quantas sonecas tem que ter. Lembrando que o seu filho, ele não é uma tabela. O seu filho pode ser fora da curva, né? Ele pode dormir mais, pode dormir menos, como é aqui em casa. O meu Guilherme sempre dormiu mais. O Gustavo, que é o mais velho, sempre dormiu menos do que o que está descrito na tabela. Então, você vê a tabela, analisa aquela tabela e vai encaixar o seu bebê de acordo com o padrão dele, tá? Se o seu bebê tem 6 meses, lá na tabela, eu não lembro, minha gente, quanto tempo é. Mas vamos lá pro bebê de 1 ano, que é o que eu tô vivendo agora, que é o meu mais novo. Geralmente, com 1 ano, a criança faz uma soneca, né? Normalmente uma soneca. O meu Guilherme, ele ainda faz 2 sonecas, tá? Então, a gente tem que ver o nosso filho, sentir o nosso filho e ir adequando. Mas você pega essa tabela para você ter uma noção e ver se o seu bebê tá ali naquela média. Se o seu bebê tem 1 ano, ou sei lá, 6 meses, é para estar fazendo 3 sonecas, ele só tá fazendo 1. Tenta ver se ele faz mais uma soneca e se isso melhora o sono noturno. Então pega a tabela, analisa o seu bebê e vai testando. É muito teste, vai testando. Talvez ele precise de 3 sonecas, talvez ele tenha que reduzir uma soneca. No caso do Gustavo, eu sempre tive que reduzir sonecas. Com 2 anos, ele já não dormia mais à tarde, porque se ele dormisse de tarde, ele ia dormir muito tarde à noite, então eu já tirava o sono. Ele ficou um tempo abusado, mas depois ele se habituou.
habituou. E eu também. No início foi difícil, claro, né? Ele chorava, ele ficava, às vezes acabava dormindo pelos cantos, mas ele se habituou a não dormir. E foi bem melhor, porque quando ele dormia, ele ia dormir super tarde. E, gente, eu não aguento. Criança minha tem que dormir no máximo, estourando até 8 horas. E é o que acontece. Eu tive que reduzir a soneca dele. Então, a gente vai sentindo a criança, tá? Mas veja a questão das sonecas. A soneca é de suma importância. Se a criança é uma criança que precisa dormir, se ela não dormir bem durante o dia, de noite ela vai acabar despertando mais vezes, irritada e tudo mais. Vai ter os hormônios ali do estresse que ela não vai conseguir relaxar. Então, esteja atenta a essa questão da soneca. Outra dica que é muito importante, que eu aprendi isso na tora e tipo assim, com o meu segundo filho, é breu total. Aprenda a dormir no escuro total. Se seu filho dorme no seu quarto, breu total. Se o filho do seu filho tem o quarto dele, breu total. O que eu fazia? Deixava a luz do banheiro acesa. Meu quarto é o meu quarto das crianças também, porque questão de espaço acabou sendo assim aqui em casa. E aí, mas cada um dorme na sua cama. Ele dorme, Gustavo na cama dele, Guilherme no berço e eu e meu marido na minha cama, né? Na nossa cama. Não trago eles pra minha cama porque eu não gosto. Particularmente eu não gosto. Fiz isso algumas vezes, mas em momentos de picos ali, de crise. Mas normalmente cada um dorme na sua cama. E aí eu deixava a luz do banheiro acesa. E com o Guilherme, que é o meu segundo filho, eu passei a deixar um breu total e eu percebi que ele dormiu bem. Na primeira vez que eu fiz isso, ele dormiu a noite inteira. Na segunda vez, dormiu a noite inteira. Na terceira vez, dormiu super bem também. Então, o breu total tem que estar no escuro total. Apaga a luz de banheiro, desliga a luzinha do ar-condicionado, coloca aquelas cortinas que não deixa entrada de luz, coloca um breu total, que a criança ajuda no processo de melatonina também da criança. A criança tende a dormir bem melhor. Então, breu total, se você não consegue dormir no breu total, como eu não consegui, aprenda. Eu aprendi e vai dar tudo certo, a criança passa a dormir melhor. Outra dica é não atenda o bebê, não pega o bebê assim que ele gemer. Então, muitas vezes o bebê geme, a gente, vou pegar pra já ninar, pra não ter o despertar. Muitas vezes o bebê tá entrando num ciclo de sono, variando o ciclo de sono, porque eles têm vários ciclos ao longo da noite, né? Eles entram e saem de ciclos várias vezes, por isso que às vezes eles mexem e acordam, né? Mas não atenda ele no primeiro gemido. Deixa ver, às vezes eles gemem, falam, grita ali e volta a dormir. Já aconteceu isso com meus filhos. Eles acordam, choram. O Guilherme, que é o mais novo, né? Vai lá, acorda, chora, senta, cai, vira e dorme. Então, assim, eu só pego ele quando ele chora. Ele sentou, chorou, aí eu vou lá e pego, vejo o que ele tá querendo, às vezes é tomar água, sei lá. Tem esse hábito de tomar água, às vezes ainda toma um pouquinho de leite, de fórmula. Não tá mais tomando, mas vez ou outra, se não se alimentou bem durante o dia, que já é outro processo que eu vou falar pra vocês, acaba mamando a fórmula durante a noite. Eu faço isso atendo a necessidade dele e ele volta a dormir. Então, não pega ele no primeiro gemido, deixa ver se às vezes eles engrenam no sono e acaba dormindo. Porque quando a gente pega, a gente tá interferindo no sono, tá impossibilitando que ele aprenda a voltar a dormir sozinho, tá? Então, não faz isso, espera ver. Se ele chorar, óbvio, você pega lá e acalenta e coloca ele pra dormir de novo. Outra dica é cuidado com os estímulos, né? Cuidado com excesso de TV, excesso de celular, excessos de brincadeira próxima a dormir, brincadeiras muito agitadas durante o dia. Um cérebro muito estimulado, ele tem dificuldade de relaxar. Então, veja só você que assiste muito e aí vai dormir e deitar. Nem sempre a gente consegue deitar e relaxar quando a gente tá pensando em uma coisa, quando a gente viu muita coisa, quando foi aquele dia mega agitado, a gente tende a ter dificuldade de relaxar. Com a criança não é diferente. Então, cuidado com excesso de estímulos, principalmente com excesso de telas. Excesso de telas é um problema aí, principalmente no sono da criança. A criança fica muito estimulada, aquela mudança de cores, mudança de fala, mudança de tudo. Ela se estimula muito o cérebrozinho que está em desenvolvimento, que é um cérebro imaturo ali e que aprende muito rápido. Ela fica muito estimulada e tem dificuldade de relaxar na hora de dormir e pode acabar acordando mais vezes. Outra dica é aceite que o seu filho é um bebê. Então, bebês acordam. É super comum que até os 3 anos de vida, conforme eu falei no início do vídeo, os bebês acordem, tá? Então, pode ser que esteja nascendo dente e analise a situação no contexto. Pode ser que esteja tudo normal e a criança simplesmente acorda, porque ele não sabe voltar a dormir sozinho ainda. E isso aí ele vai aprender, a maturidade com o tempo ele vai aprender isso. E a gente, enquanto pais, enquanto mãe, é que vai ajudar a criança, tá? Mas pode ser que esteja um nascimento de dente, que é um fator assim que é chatinho, que faz as crianças acordarem bastante. Nascimento de dente, salto, pico, vacina, febre, ficou doentinho, alguma coisa, tudo isso vai interferir no sono, né? E às vezes não tem nada disso, meu Deus, eu não sei o que essa criança acorda. Simplesmente porque é um bebê que acordou, não sabe voltar a dormir sozinho. Mas com o tempo, com a maturidade, ele vai aprender. A gente vai ensinando, vai ajudando. Tem algumas coisas que a gente pode fazer. Ele pega o bebê, quando tá sonolento, bota no bercinho. Aí às vezes ele dá um coelho, a gente balança o bumbum, ajuda ele a voltar a dormir. Tudo isso vai ajudando e ali até 3 anos de vida, ele tende a aprender a emendar um ciclo no outro, ele acorda e ele mesmo volta a dormir. Outra dica é analise o ambiente. O ambiente precisa estar confortável. Nem pode estar muito calor, nem pode estar muito frio, a roupa não pode estar apertando. Meus filhos são muito calorentos, então às vezes eu empacotava eles, acordava preto de suor. Então eu acordava por quê? Porque tava com calor. Mesmo
o ar ligado, não botava muito frio, eles estavam com muita roupa e acabavam suando. Então analisa o ambiente, bota uma roupinha folgada, confortável, tira as etiquetas, que às vezes algumas crianças se sentem incomodadas, né? Outras não. Eu particularmente me incomodo muito com etiqueta, eu tiro todas as etiquetas da roupa do meu filho. E aí, o ambiente em si, ele conta muito. Tá todo escurinho, conforme eu já disse, uma temperatura gostosa, agradável. Se a criança, geralmente a criança não gosta de estar coberta, né? Eu coloco o lençol, quando eu vou ver, os dois estão sem lençol, então deixa eles à vontade. Analisa o ambiente, se não tá muito frio nem muito calor, que isso também faz com que a criança acorde, desperte. E a última dica é a alimentação da criança. A criança, como é que tá a alimentação ao longo do dia? A partir de 6 meses a criança já começou a comer, ela tá comendo bem, ela se alimenta bem, é importante, é de suma importância garantir que a criança se alimente super bem durante o dia e ali no final da noite, né, na última refeição, para que ela consiga ter uma noite de sono melhor, porque criança com fome vai despertar. Criança com fome, nada do que você faz tá bom. Tipo, tudo que você vai fazer pra botar ela pra dormir, ela não vai conseguir dormir porque ela vai estar com fome. Então, veja se a criança tá comendo bem. Se você já viu que a criança não comeu bem durante o dia, é batata que de noite ela tenha mais despertares. Então, já faz alguma coisa ali, né, um leite com aveia, alguma coisa mais forte ali pra dar pra essa criança comer. Garanta que durante o dia ela se alimente bem para que à noite ela não precise acordar por fome. Então, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Coloca aí em prática, depois vem me contar se alguma dessas dicas te ajudou de alguma forma. Deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com a mamãe que vai precisar ouvir isso. Todas as mães precisam ouvir sobre sono, né? No início a gente não sabe muita coisa e isso é bem esclarecedor. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa aí o seu like. Muito obrigada por ficar até o final. Até a próxima. Tchau, tchau.